Mais uma vez, tia, eu sinto muito mesmo. Sorte sua que eu sou muito boa. Tia Neuza respondeu, soltando a fumaça do cigarro bem no meio da cozinha de sua sobrinha. O cheiro horrível daquela coisa já estava impregnado em todo o cômodo. Tia Neuza e Dona Neide já estavam conversando há um bom tempo. Depois de semanas tentando conversar com sua tia, Neide havia conseguido convencê-la em perdoar as atitudes de Laura na cena causada pela menina, no dia do enterro de seu Arnaldo, o qual já havia ocorrido há um mês. Mas que fique bem claro que essa será a última vez que eu não levarei em conta as malcriações dessa menina. Tia Neuza disse apontando a ponta do cigarro na cara de Neide, que franziu o nariz devido ao mau cheiro daquela coisa, enquanto serviu uma xícara de café para sua tia. Sabe, Neide, você está sendo muito mole com a sua filha mais velha. Agora que aquele mal agradecido seu marido se foi, você é responsável pela educação das suas filhas. Não pode permitir que ela se transforme em qualquer umazinha, não. Eu sinto muita dó por vocês, minha querida. Se Arnaldo tivesse educado direito, como meu marido educou os nossos filhos, eu duvido que Laura seria essa bagunça que é hoje. Sim, tia. E falando na coisinha em questão, onde ela está que não veio falar comigo desde que eu cheguei? Estou aqui há horas. Sinto muito, tia, mas Laura saiu com umas amigas hoje e só vai voltar mais tarde. Em pleno dia de semana. Como pode deixar ela sair assim, sem mais nem menos? Por favor, tia, tente entender. Não tem sido muito fácil para ela desde que o pai morreu. Além do mais, hoje é sexta, não tem aula amanhã. Neide argumentou. Só não contou que Laura, desde a morte do pai, tem saído muito à noite e por vezes diz que vai estudar na casa das amigas. Neide não tinha tanta certeza sobre isso, mas também não estava disposta a discutir o assunto com Laura. Com Helena, as coisas foram difíceis no começo, mas agora estão indo de maneira mais tranquila. Mas Laura... Laura precisa saber que não pode fazer o que bem entende. Ora, onde já se viu deixar uma criança em pleno dia de semana até altas horas da madrugada? Não é até de madrugada. Ela só está se divertindo. Não. Isso é errado. Estou tentando facilitar as coisas para nós, tia. Laura e eu não estamos nos dando muito bem recentemente. E eu só quero que tudo volte a ser como era. Nunca que você vai conseguir uma coisa dessa. Se permitir que sua filha faça o que quiser. Tem que ser firme. Assim que ela chegar, ponha de castigo. Ela tem que entender de uma vez por todas quem é que manda nessa casa. Neide apenas concordava com as coisas que tia Neuza falava. Não tinha coragem para contradizê-la. Diferente de Arnaldo, que não fazia o menor esforço em esconder sua aversão pela tia Neuza. Quase todas as vezes em que se viam, fosse em alguma celebração ou reunião familiar, tia Neuza e Arnaldo ficavam trocando farpas até a hora em que a discussão se tornava mais acalorada, e começavam a trocar xingamentos, acabando com toda a graça das festas. Neide implorava para que seu marido não implicasse mais com sua tia, mas Arnaldo não lhe dava ouvidos. Seu Arnaldo disse para ela certa vez, eles haviam acabado de sair de mais uma festa estragada por mais uma discussão familiar. Só que dessa vez, seu Arnaldo não se segurou para falar até que estivesse em casa. Neide ficava triste só de lembrar. Não pelas discussões que tinha com o marido, mas sim pela falta delas. Ela faria tudo para poder brigar com aquele encrenqueiro mais uma vez. Neide sabia que era difícil lidar com sua tia. Mais do que qualquer outra pessoa, ela sabia. Mas precisava que os outros entendessem o quão boa a tia Neuza havia sido para sua família. Se não fosse por ela, muito provavelmente estariam no olho da rua. A situação financeira de Neide e seu Arnaldo não era das melhores no início do casamento. Naqueles dias, seu Arnaldo ainda não trabalhava como segurança, e a oficina que montou com Simas era pequena, comparada ao que é no presente. A situação ficava mais difícil, devido às mensalidades da faculdade que Neide precisava pagar para conseguir se formar no curso de enfermagem, já que não conseguiu uma bolsa de estudos. Quando ela dizia que iria largar a faculdade para ajudar em casa, seu Arnaldo a proibia de fazer tal loucura. Claro que Neide não queria deixar tudo nas costas do marido. Sempre que podia, ela ajudava a pagar algumas contas, juntando um dinheirinho aqui e ali, fazendo economia. Mas a situação complicou muito quando o aluguel da casa em que moravam começou a aumentar. O casal ficou desesperado,
mas tia Neuza interveio e deu o dinheiro da entrada para o financiamento da casa em que Neide mora até hoje. E falando em tia Neuza, esta começou a dizer algo que Neide não tinha como ignorar. Então, já pensou em arrumar outro marido? Neide se assustou com a pergunta da tia. Quase derrubou o café quente que tomava em cima do próprio pé. Como assim? Ora, mas é óbvio. Pelo que eu estou vendo, você não está em condições de cuidar das meninas de maneira decente. Tia, meu marido morreu não tem nem um mês direito. E daí? Prefere ficar encalhada? O que acha que as pessoas dirão sobre você sendo uma mãe solteira? Mas, tia, são tempos diferentes. Bobagem! Uma mulher precisa ter um marido. Neide não sabia como reagir. Um novo marido? Agora? Mas não deu nem tempo de se ajeitar direito em casa, sem ter Arnaldo por perto. E as meninas, o que elas diriam? Helena poderia não aceitar, e Laura com toda certeza ficaria furiosa. Laura, Pensou Neide. o que eu faço com ela? Se ao menos cooperasse, se ela entendesse que não está sendo fácil para mim também. Então, o que acha? O que acha o quê? Tia Neuza revirou os olhos e bufou sem paciência. Ora, Neide, sobre o que estamos falando? Um marido. Tia, esse não é o melhor momento para pensar numa coisa dessas. E quando vai ser? Quando eu estiver velho e mais acabado que já está? Quando suas filhas crescerem e te abandonarem, como meus filhos fizeram comigo? Aqueles ingratos, depois de tudo que eu fiz por eles, me apunhalaram pelas costas, como se fosse uma estranha. É culpa daquelas sirigadas com que eles se enrabicharam. Elas me detestam, eu sei disso. Todas elas. Acham que eu não sei o que é melhor para meus filhos. Tia Neuza falava com tanta raiva que acabou com seu cigarro em pouquíssimos segundos e acendeu outro logo em seguida. Neide não aguentava mais aquele cheiro. Além do mais, poderia fazer mal para Helena, que estava brincando na sala. Tia, será que a senhora poderia fumar lá fora? A fumaça poderá fazer mal para Helena. Tia Neuza encarou com aqueles olhos tortos e enrugados. O quê? Ela está fixada naquela televisão, não está? Nem presta atenção em nós. Isso pode fazer mal a ela também. Ficar tanto tempo assim na frente da TV. Eu nunca deixei meus filhos assistirem essas coisas que você deixa as suas filhas ver com tanta liberdade. Vai ficar retardada. Escuta o que eu digo. Neide não quis começar uma discussão. Então, levantou-se e abriu a porta que dava para o quintal a fim de tirar aquela fumaceira que se formou na cozinha, com medo de que aquilo fosse para a sala e prejudicasse sua filhinha. Helena estava brincando com suas bonecas no chão da sala. Estava tão entretida na brincadeira que nem prestava atenção no que sua mãe e sua tia discutiam na cozinha. Ela brincava de festa do chá. Cada uma de suas bonecas tinha uma cadeirinha e sua própria xícara. Helena ganhou todo esse conjunto de brinquedos de seu pai no seu quarto aniversário. Nas noites em que ele não trabalhava como segurança, ela esperava seu Arnaldo chegar da oficina para que pudessem brincar um pouco antes de dormir. Esse era um dos poucos momentos que Helena tinha para passar com seu pai, já que ele trabalhava muito. Mas agora, Helena não tinha tempo nenhum para passar com ele. A morte de seu Arnaldo a deixou inquieta por vários dias. Ela chorava, fazia malcriações, puxava os cabelos da mãe e mordia tudo que conseguia fincar os dentes. Foram dias turbulentos naquela casa, mas o pior já passou. No momento, o que mais preocupava a Neide em relação a Helena era como a falta do pai iria afetá-la a longo prazo. Por enquanto não houve qualquer tipo de mudança brusca, apenas alguns choros da menina durante a noite, que fazem com que Neide leve-a para sua cama para que a filha consiga dormir tranquila. No entanto, de vez em quando, nos momentos em que Helena acredita estar sozinha, Neide escuta sua filha falar como se estivesse com alguém ao seu lado. Por serem apenas cochichos, Neide não consegue escutar muito bem o que a filha está dizendo, mas ela jura ter ouvido Helena dizer papai em um desses momentos. Neide até pensou em mencionar isso com tia Neuza, mas muito provavelmente a tia ficaria falando disso por horas e horas, até que Neide decidisse encaminhar a menina para tratamento psicológico. Não que a ideia não tenha passado pela cabeça de Neide, mas ela acreditava que por enquanto não seria necessário. Além do mais, apesar de seu Arnaldo não estar mais vivo, as contas estavam. Neide não podia ficar gastando o que estava acostumada. Ela teria que cuidar de todas as despesas apenas com o seu salário. A situação não ficaria melhor de uma hora para outra, e Neide sabia muito bem disso. E também, ela se preocupava muito com suas filhas, mas Laura não queria saber dela. Mal podiam olhar uma na cara da outra, que já começavam a discutir. Tudo que Neide tentava falar ou fazer era para ajudar sua filha mais velha a superar a dor. No entanto, Laura sempre rejeitava sua ajuda. Às vezes Neide se perguntava se não estava sendo rígida demais com a menina, pois tudo o que fazia era seguir a cartilha de tia Neuza. Neide só não tinha certeza se o método de tia Neuza era o correto, mas também não tinha ideia de como agir. Por mais que quisesse se entender com Laura,
Neide não sabia fazer as coisas como seu marido fazia, que parecia sempre saber como agir em situações complicadas, por mais difíceis que elas parecessem ser. Ô mãe! Neide pediu licença para sua tia, que apenas acenou com a mão para que ela fosse ver o que a menina queria, e foi a passos rápidos para a sala. Chegando lá, Neide viu Helena sentada com suas bonecas enquanto fingia comer algum doce de brincadeirinha. Mamãe, senta aqui. Ah, filha, mamãe tá ocupada agora. Mas mamãe... Desculpa, filha. Aqui, ó. Neide pegou um bichinho de pelúcia que estava sentado ao lado da menina e o segurou na frente dela. Por que você não convida o senhor Fufu para tomar chá? Você gosta tanto dele? Mas é que... Neide, será que você pode me fazer outro café ou é pedir demais? Neide revirou os olhos e se levantou para ir atender a tia, deixando Helena sozinha na sala. A mamãe nunca vem brincar comigo. Sempre tia isso, tia aquilo. Nunca quer brincar comigo. O papai sempre vinha brincar quando eu pedia. Não ficava com essa tia véia. Ele não gostava dela. Helena pegou seu bichinho de pelúcia, um ursinho marrom com uma gravata borboleta vermelha, e o abraçou. Mas a mamãe sempre fica com essa tia véia. A tia véia ruim. Bate em mim quando a mamãe não tá perto. A Laura também não gosta da tia véia. Ela diz que a tia véia é muito trouxa, igual o papai falava. O papai ia ficar aqui comigo. Helena abraçou ainda mais seu ursinho. Constantemente ela pensava em seu pai, desde o dia do velório. Nas noites em que acordava chorando, Helena estava sonhando com ele todas as vezes. Quando ela despertava no meio da madrugada e percebia que seu pai não estava mais lá, o choro começava e não parava, até que sua mãe a colocasse para dormir novamente. Helena sempre conversava com seu ursinho quando se sentia sozinha. Como o Sr. Fufu também foi um presente de seu pai, ela não conseguia mais se separar dele. Só que isso não bastava. Sentia falta de seu pai. Seu Arnaldo era alegre e divertido. Neide até tentava ser assim perto da filha mais nova, mas não tinha o mesmo jeito do seu Arnaldo. Neide nunca foi de brincar com as filhas. Claro, ela cuidava delas muito bem, mas nunca foi muito próxima e às vezes era bem seca com as meninas. Helena buscava preencher esse vazio, deixado por seu pai, com alguma das coisas que a faziam lembrar-se dele. Seus brinquedos favoritos, as músicas que o pai ouvia no carro quando a levava para a escola, filmes e desenhos que eles assistiam juntos, principalmente os vídeos que ficaram salvos no celular da mãe. Todas as vezes que Helena tinha uma chance, pegava o celular de Neide para ficar vendo e revendo todos os vídeos em que seu pai estava presente. Era uma forma que Helena encontrara de não esquecer a voz dele, mantendo viva sua presença para que ela não se sentisse tão só. Mas esses pequenos momentos de conforto da pequenina duravam pouco, pois Neide a encontrava onde quer que estivesse escondida e tirava o celular das suas mãos, dizendo que não era para a filha continuar fazendo aquele tipo de coisa, pois Neide precisava do celular para resolver suas tarefas do dia a dia. Assim eram os dias de hoje para elas. Enquanto uma tentava resolver os problemas que tinha, menos ligava para os problemas das outras. E obviamente que Laura se encontrava no meio dessa crise familiar. Diferente de Helena, Laura optou por adotar um comportamento rebelde. Suas prioridades foram mudando para as piores possíveis com o passar dos dias, e Neide, tentando fazer com que a filha se comportasse, só piorava a situação dando ouvidos aos conselhos de sua tia. Não acho que é muito sem vergonhice dessa menina? Olha a hora, quase 10 da noite. Isso não é hora pra mulher ficar zanzando pela rua. Onde já se viu? Tia, Laura sabe se cuidar. Com aquele gênio que ela puxou do pai? Duvido muito. Tia Neuza continuou falando sobre as atitudes da menina a ponto de Neide desejar tapar os ouvidos. Neide sabia que sua tia não iria se satisfazer até que ela tomasse alguma atitude. Está bem, tia. Vou ligar para ela. É bom mesmo. Neide pegou seu celular e discou o número de sua filha. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Do outro lado da linha, Laura ignorou a chamada assim que viu quem estava ligando. O que será que ela quer agora? Pensou Laura, amargurada. Será que nem quando eu não estou lá eu posso ter um minuto de paz? Laura, anda logo! Uma de suas amigas a chamou. Era Paula, uma colega da escola. Que cara é essa de quem comeu e não gostou? É a minha mãe. Fica me ligando toda hora. Enche o saco, sabe? Vai ver, ela só tá preocupada. Uma ova que tá. Ela deve estar querendo dar uma satisfação pra aquela tia dela. Laura acenou com a cabeça para afirmar.
Outro morro pra subir, Paula. Eu já não aguento mais andar. Ai, deixa de ser frouxa, criatura. Laura e Paula estavam a caminho de um desses bailes funks que a sua geração tanto adora. Esses lugares são famosos por serem antros de depravação e consumo de drogas. Laura nunca frequentou esse tipo de lugar, porém, começou a ir a essas baladas, pois achava que ali poderia extravasar toda a sua dor e frustração. Se afastou de suas amigas e dos lugares que sempre frequentou, aproximando-se de Paula, uma garota que se achava muito esperta, dona do seu próprio nariz, que levou Laura a esses ninhos de cobras. Nunca havia passado pela cabeça de Laura que ela estaria indo de livre e espontânea vontade para esse tipo de ambiente. Mas em menos de 2 semanas, ela já havia se habituado nesse novo mundo, indo dia sim, dia não, para as festas. Laura já havia experimentado muitas coisas desses lugares. Cigarros, bebidas alcoólicas, algumas drogas mais leves e também a língua de qualquer um que passasse na sua frente. Foi assim que ela acabou conhecendo seu atual ficante, um moleque largado na vida que tinha a aparência de um rapaz de 30. O nome da figura era Kevin, pelo menos era assim que o pessoal com quem ele andava o chamava. Os dois se encontravam quase sempre nesses lugares. Kevin não deu nem tempo para Laura responder e já foi metendo a língua na boca dela. Ele era aquele tipo de moleque que pensava que podia fazer de tudo com quem bem entendesse. Kevin disse, se despedindo de seus amigos, que estavam agrupados em um canto. Cada um deles tinha um cigarro numa mão e um copo de cerveja na outra. Continuou Kevin, soltando uma risada estranha e dando um tapa na bunda de Laura, que o guiava para o meio da multidão. O som daquela música era tão alto que não dava para ouvir absolutamente mais nada. Assim que alguém entrava no meio daquela gente que estava dançando em frente ao palco, onde os supostos dançarinos exibiam certos movimentos que excitavam as pessoas. Laura estava completamente entregue ao ritmo daquele lugar. Dançava com as costas praticamente coladas em Kevin e se aproveitava de cada investida que ele dava nela. Ela bebia sem parar do copo que ele segurava, puxando o fumo dos cigarros quando ele acendia. Ela ficou nessa suposta diversão por horas, sem dar a mínima importância para as chamadas perdidas de sua mãe e para a voz preocupada de Paula, que tentava chamar por ela a qualquer custo, por conta do número de rapazes que aumentavam à sua volta. Então Laura começou a ter uma sensação de leveza que tomou conta de todo o seu corpo, até que tudo se apagou. Quando Laura conseguiu recobrar a consciência, ela sentia como se um trem tivesse passado tanto por cima quanto por dentro dela. Não só estava com uma tremenda dor de cabeça, como tinha dificuldade para se movimentar, pois suas partes íntimas estavam muito doloridas. O sol que batia em seu rosto não a deixava reconhecer o lugar em que estava, mas ela tinha certeza de que não era o seu quarto. Laura tentou se levantar, mas acabou tropeçando e caiu de cara no chão. Ela tateou em busca de apoio para se levantar, conseguindo se segurar na lateral da cama. Laura se esforçou para ficar de joelhos, e assim que levantou a cabeça, sentiu uma forte ânsia subir pela garganta e começou a vomitar muito. Ai, que nojo. Pensou Laura. Onde é que eu tô? Por que eu tô sem roupa? Laura conseguiu se levantar e se enrolou no lençol da cama. A luz do sol dificultava seu campo de visão. Por isso ela caminhou se apoiando nas paredes até encontrar a saída daquele lugar. Laura alcançou a maçaneta de uma porta e saiu do quarto, dando de cara com um pequeno cômodo, todo revestido de cimento, com algumas cadeiras e mesas de plástico, bem como uma pia suja, que estava cheia de latinhas de cerveja e bitucas de cigarro. Laura se assustou e quase caiu para trás, mas Kevin a segurou pela cintura. Ela não tinha percebido sua presença. Foi como se ele tivesse surgido de dentro do chão. Laura sentiu uma forte ardência em sua parte íntima. Estava muito dolorida. Kevin explicou, ainda rindo. Laura não sabia o que era tão engraçado. Kevin a soltou, deixando Laura ir até o banheiro daquele lugar, que ele chamava de casa. Laura não conseguia raciocinar direito. Ela não se lembrava de ter passado mal na noite passada. Na verdade, se sentiu muito bem, como nunca havia se sentido antes. Mas aquela dor, aquela sensação estranha, nada daquilo fazia o menor sentido. E Kevin agia normalmente, dizendo que era apenas um problema de mulher. Mas Laura sabia que não poderia ser aquilo.
era pior. Algo que ela nunca havia sentido antes. Depois que Laura entrou no banheiro, ela fechou a porta rapidamente. Ela não conseguia encontrar o interruptor da luz, mas também não precisava. Estava claro o bastante para que ela se visse no espelho. Sua aparência era péssima. Não, horrível. Sua maquiagem estava completamente borrada e os cabelos muito embaraçados. Havia marcas vermelhas em seu rosto, e os lábios estavam um pouco inchados. Laura precisava de um banho urgentemente, mas o chão, onde ficava o chuveiro, aliás, aquele lugar todo estava tão imundo que ela perdeu a vontade de tomar banho. Ai, meu Deus. Eu tenho que sair daqui. No momento em que Laura abriu a porta do banheiro, ela reparou em algo que não havia visto antes. Havia manchas vermelhas no lençol. Laura sentiu o corpo gelar. Não é possível. Ela pensou. Ele não faria. As esperanças de Laura morreram assim que ela abriu o lençol e olhou para o seu corpo. Havia grandes marcas vermelhas e outras pequenas como se fossem mordidas. Mas o pior de tudo foi ela perceber que as manchas vermelhas do lençol eram, na verdade, o sangue que escorreu de sua vagina. Laura se olhava no espelho, desnorteada. Ela não chorava, estava perplexa demais para chorar. Sentia nojo de si mesma por ter permitido ficar naquele estado lastimável e com muito medo do que poderia acontecer em seguida. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora